Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com o médico neuropediatra, Dr. Abram Topchevski. Dr. Abram, ele atua hoje no Hospital Albert Einstein. Isso. Mais algum outro hospital que você atende? Não, Fora só o lá. Noteia? Há muitos anos, né? Que eu vou contar um pouco da minha história aqui. 40 anos lá no hospital. 40 anos. E o Dr. Abram tem uma ONG muito legal chamada Noteia, que é onde ele ajuda várias crianças autistas aqui. Se o senhor quiser falar um pouquinho pra gente sobre a ONG também, e a gente pode entrar o assunto sobre autismo daí. Certo. A NOTEA é o Núcleo de Orientação ao Transtorno do Espectro Autista. Essa NOTEA. Então ela foi uma concepção que eu fiz há 4 anos passados por conta de atendimento dos pacientes em consultório. E de repente os pais perguntando para mim, doutor, o que vai acontecer com meu filho se eu morrer? Quem vai tratar do meu filho se eu não tiver mais condições para fazer isso? Então isso me levantou uma questão muito importante e eu comecei a pensar que interessante seria a gente fazer uma ONG onde a gente pudesse abrigar esse pessoal, fazer um residencial. Aí, numa dessa, eu acabei indo para os Estados Unidos, para Israel, para conhecer alguns pontos interessantes que têm esse tipo de atendimento. E aí voltamos para cá e fizemos um projeto. É um projeto que é um residencial, onde os adolescentes e adultos vão poder morar lá. E nesse sentido, eles vão ter todas as terapias possíveis e necessárias. Não só as terapias convencionais, mas também teria eventualmente arte-terapia, laborterapia, e teria atividades físicas, atividades esportivas, atividades artísticas, artesanato, tudo que a gente pode dispensar para uma pessoa. Então, nós criamos inicialmente o ambulatório, que é onde a gente está atendendo essas crianças, são todas crianças carentes, nenhuma criança pagante. E aí nós estamos atendendo esse pessoal e nesse meio tempo nós estamos procurando um espaço para poder criar esse residencial. A nossa meta é um residencial e precisa de um terreno de mais ou menos 8 a 10 mil metros quadrados, onde a gente vai poder juntar toda essa infraestrutura e para poder atender 100 pacientes moradores. Muito interessante. Eu acho que isso é uma das minhas preocupações também. Eu acredito muito na sincronicidade do universo. Eu estava conversando com meu marido faz uma semana atrás e ele perguntou para mim assim: onde você quer chegar com o seu canal? O que você quer fazer? Aí eu falei que eu queria, a princípio, trazer informações de qualidade para as pessoas. E o segundo, que um sonho meu era exatamente isso, porque hoje em dia o governo ele só te dá assistência na primeira infância e depois adolescência, a fase adulta e idoso E mal é mal. e muito O que mal. acontece é o seguinte, você tem muitas clínicas espalhadas aqui em todos os lugares, e essas clínicas elas atendem criança. E a criança ela tem o amparo da mãe, ela tem o amparo da família, não tem problema nenhum. O grande problema é quando essas crianças, porque essas crianças crescem e a gente esquece que elas crescem. Exatamente. Elas viram adolescentes, elas viram adultos e aí não tem quem trate e não tem quem possa cuidar adequadamente deles. Então, nesse sentido que a gente está pensando nesse residencial, Eu acho que é perfeito. isso que é necessário e é isso que a gente tem que fazer. Obviamente que é uma obra complicada, difícil, não é fácil, mas de qualquer maneira a gente não pode desistir, tem que ir em frente. Nós vamos Conte com o atrás meu disso. apoio, eu vou divulgar aqui na rede, vou colocar o site do Noteia, todas as formas de contato para vocês que estão aí vendo esse canal, esse episódio, fazer doações. Quem tiver contato de
possível patrocinador com a Noteia. Então fica aqui o nosso convite para ajudar aqui a ONG. E eu vou fazer de tudo para isso acontecer, porque é um sonho meu também. Pode Porque as contar comigo. pessoas sempre falam, mas precisa de investidores. Não, investidores não, porque o investidor ele entra para ganhar dinheiro. O que nós precisamos é de filântropos. Exato. É gente que possa eventualmente dispor de alguma coisa para poder ajudar o crescimento da Noteia. Sim, com certeza. Então, vou deixar aqui todos os canais de contato do Dr. Abram aqui da Noteia. E você quer ajudar esse projeto lindo, que eu tenho certeza que vai dar certo, conte comigo e com nossa rede aqui, que a gente é muito unido e vai dar tudo certo. Vai, sem dúvida nenhuma que vai. O que acontece é o seguinte, eu sou de peixes. Eu sou de aquário. O peixes é sonhador. Então eu estou sonhando com isso o tempo todo. E nós vamos chegar lá, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Agora, eu sou um peixe diferente, eu sou um peixe sonhador, mas teimoso. E não desisto. Perfeito. E vamos lá. E a gente precisa disso, doutor Abram, porque pessoas com essa iniciativa, pensando além, pensando no futuro, ainda mais você com toda essa bagagem que vem tratando as crianças e vendo realmente que isso é uma preocupação muito grande dos pais, isso é maravilhoso e eu tenho certeza que vai dar certo. Vai. Bom, vamos voltar um pouco sobre o autismo agora. Vamos falar para o pessoal o que é o autismo. Você pode definir para gente? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde tem um comprometimento muito importante da parte da comunicação, comportamental e da parte social. Então, o autista ele tem dificuldade de comunicar, de falar, muitas vezes tem um atraso ou não adquire a fala, muitas vezes tem dificuldade de interação social e o comportamento, que muitas vezes eles têm um comportamento agressivo, um comportamento impulsivo, muitas vezes opositores. Então, tem esse contexto. O tripé é esse. Quais são os sinais que você fecha um diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico de autismo hoje? O diagnóstico ele é um diagnóstico observacional, porque não há marcadores laboratoriais que fazem o diagnóstico do autismo. É simplesmente uma observação, né? Um exame clínico e também, às vezes, você precisa da orientação psicológica, fonológica, psicopedagógica para fechar um diagnóstico. Nessas suas observações, quais são aqueles sinais, quais são os apontamentos que você mais vê mais frequentemente nas crianças? O mais frequente no consultório, a primeira coisa que as pessoas chegam é porque a criança está com um atraso no desenvolvimento da fala. Então, a criança que falava e parou de falar, isso daí mais ou menos, eles chegam no consultório mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos. Ou, eventualmente, a criança que não está desenvolvendo a fala. E, através disso, você já começa a perceber que é uma criança que não atende solicitações, é criança que não brinca com outras crianças, são crianças que têm um comportamento diferente, uma seletividade alimentar. Então, vários pontos que você acaba percebendo na própria anamnese e aí você faz o diagnóstico. Sim. Hoje a gente tem as classificações do autismo, nível 1, 2 e 3. Você pode explicar pra gente um pouco melhor sobre elas? O que acontece é o seguinte, Você acredita, né? De nível também é muito relativo, né? Então você tem as crianças que elas têm uma pequena autonomia, mas que falam, se comunicam, mas que têm alterações comportamentais, etc. Você fala no nível 1. A criança que não fala, ela entra no nível 2. A criança que é totalmente dependente e totalmente que não consegue ter uma autonomia mínima, então entra no nível 3. Eu acho que essa questão de nivelamento não tem importância maior, porque cada paciente, para mim, ele é igual à impressão digital. Você não tem dois iguais. Cada um é um. Então você tem que ver quais são as necessidades que esse paciente tem e você oferecer para ele o que ele precisa.
Independente de nível, se é nível... Ah, mas ele não fala, mas ele faz uma porção de outras coisas. Ah, ele não faz nada, mas ele fala. Então você fica naquele... Que nível que entra isso? Uhum. Sabe? Então isso daí é extremamente complicado, né? Sim. Então, por isso que eu acho que esse nível fica mais para mais uma questão mais pedagógica do que propriamente de atendimento ao paciente em geral. Uhum. Voltando um pouco mais sobre o diagnóstico, quanto tempo mais ou menos você leva para fazer esse diagnóstico? Na sua observação na clínica, você da primeira consulta já consegue observar Sim, ou sem vai dúvida, sem mais que dúvida. uma, duas? Você percebe logo de cara. Você percebe até quando a criança tem 6 meses de idade, você já suspeita disso. A criança que está mamando, que não olha para a mãe, que não toma conhecimento de quem está do lado dela. Uhum. Sabe, a criança com 6, 9, 8, 9 meses que não aponta, que não divide alguma coisa que você mostra com Uhum. você. Você mostra um brinquedinho, ela não está nem aí, não toma nem conhecimento. São crianças que não gostam de ficar nos braços, preferem ficar na cama, sozinhas. Entende? Então você tem a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce. Desde 6 meses de idade você já pode perceber alguma coisa, Uhum. suspeita. Agora você pode fazer o diagnóstico 1 ano e pouco, você já tem o diagnóstico. Tá. Agora acontece o seguinte, que grande parte das vezes você olha no compêndio e eles falam, não, o diagnóstico é feito com 3 anos. Absolutamente. 3 anos é muito tarde. Você tem que fazer o diagnóstico antes e quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor vai ser a resposta ao tratamento que vai ser proposto. Uhum. Doutor, como que o autismo a gente adquire, a gente já nasce, ele é genético? Como que a pessoa Isso desenvolve esse daí o transtorno? autismo ele é genético, 80% das vezes. Isso daí já é problema que acontece intraútero. A criança já nasce autista. Acontece que você, o genético, muitas vezes você pode ter um ou outro caso de semelhança na família, mas grande parte das vezes você não tem. E você tem problemas ambientais também, que são desencadeantes. Infecções durante a gestação pode ser um fator. Você tem o consumo de álcool, droga e tabaco na gestação. Então é uma outra causa muito importante. E hoje você tem os jovens que engravidam muito cedo e são indivíduos que muitas vezes consomem drogas e álcool durante a gestação. Isso é uma delas. Uhum. Porque hoje você tem a moçada aí de 16, 17 anos engravidando, principalmente na classe mais baixa, né? Então você tem filhos aí nesse sentido. Outra coisa que você tem, que antigamente se pensava, né, que é tudo o problema da mãe, que é a mãe velha, a mãe mais idosa e etc., que poderia ser o fator desencadeante depois dos 35 anos, mais ou menos. Hoje você tem pessoal engravidando um pouco mais tarde e não está muito mais do que era. Mas tem um fator muito importante que é a idade do pai. Antigamente não se falava na idade do pai, que tudo bem, mas o espermatozoide também envelhece. Então você tem pais de 50, 60 anos e que acontece? Eles se separam ou não separam, ou já eram solteiros, não sei o que, e se casam com gente mais jovem, de 20, 30 anos. Então acaba engravidando e acaba tendo filho com transtorno autista por causa do pai, do envelhecimento do espermatozoide, assim como o óvulo também envelhece. Uhum. E outra coisa que está se explorando muito ultimamente é a inseminação artificial. Então a inseminação também está sendo um caso que tem aumentado, vamos dizer assim, o número
de pacientes com transtorno autista. Mas por quê, doutor? Na inseminação a gente já não faz uma seleção dos óvulos e dos espermatozoides? Sim, Teoricamente seria mais seguro? mas acontece o seguinte, mas depende do tipo de seleção que você faz. Isso daí você não tem como selecionar se o cara vai ser autista ou não. Mas eu não entendi a relação da inseminação com a... Porque você tem óvulos emprestados, você tem espermatozoide de banco. Certo? Porque não é o seu que você... mas você não disse que tem relação com o procedimento em si, seria da Não, epigenética da pessoa que doou. Exato. Mas se for da própria mãe que não consegue engravidar... Não, aí é da própria mãe, tudo bem. Você armazenou o óvulo, guardou, tal, não sei o quê. Se você não tem nenhum antecedente na família, tudo bem. Mas também você não sabe. Sim. Né? Eu já ouvi falar, e até umas entrevistas e alguns papers, que tem alguns genes que já são estabelecidos que podem acarretar ali o autismo, né? Os painéis genéticos. Podem. Mas não tem nada determinado ainda. Porque é uma penetração poligênica, né? Não é uma só. Entende? Então você tem o transtorno autista, ele tem 20 comorbidades. Então você não tem um gene que vai causar. Você tem. Ele é poligênico. Você falou de comorbidades. Quando eu lancei um vídeo desse no canal, todo mundo perguntou quais são. Você pode falar algumas aqui pra gente? Do transtorno autismo? As comorbidades. Comorbidades? Você tem a hiperatividade. Você tem transtorno do sono. Você tem depressão. Você tem ansiedade. Você pode ter quadro de epilepsia associado. Você tem distúrbio de comportamento, agressividade, irritabilidade e impulsividade. Então você tem transtorno opositor. Não, são vários aqui, só que o pessoal perguntou para começar, né? Mas aí pra gente fazer o diagnóstico tem que atingir um limiar desses fatores, né? Não, pra gente falar, ele é autista, por exemplo. Você chega e tem um checklist que você faz. Tem problema de comportamento. Ou, eventualmente, tem problema de comunicação. Ou, eventualmente, tem problema cognitivo. Você fecha o diagnóstico. Você não precisa nada acessório. Mas, por exemplo, eu estava vendo que tem aquelas pessoas altamente sensíveis, que não teria um distúrbio da fala, mas são sensíveis de algumas coisas, principalmente de ambientes. Só isso não fecharia... Porque o que eu vou falar assim, todo mundo tem uma característica autista, toda a população tem um ou outro, mas ela não é considerada autista porque ela não fecha o diagnóstico. Exato, você tem, como é um quadro multicolorido, então você tem que ter alguns quesitos, porque não é só porque o indivíduo não fala, você vai taxar ele de autista. Porque na verdade é o seguinte, ele pode não estar falando por outros motivos, não por ser autista. Certo? Ele pode não desenvolver a fala, por exemplo, se ele é surdo, mas não é autista. Certo? Então você tem alguns quesitos. Tudo. Mas ele é seletivo, olha, na alimentação. Tudo bem, mas se você for olhar, muitas vezes a gente também é seletivo. Certo? Coisas que come, que não come, tal. Não, mas ele é seletivo na alimentação e também tem o seguinte, a gente chama por ele não atende. Dá a impressão que ele é surdo. Ele não olha para a gente. Tem um olhar, não olha. E mesmo quando olha, ele varre o ambiente com o olhar. Então você não pode dizer só por um sinal que o sujeito é autista. Você pode, eventualmente, estar desconfiado de algumas coisas, e aí você fala, bom, tudo bem, vamos dar o que ele precisa e vamos ver como é que vai desenvolver isso. Então, já tive vários pacientes no consultório que vêm lá com uma série de coisas e falam, o senhor acha que ele é autista? Não, eu acho que por enquanto não dá para a gente falar isso, porque tem muito pouco.
vai fazer as terapias, volta daqui a 3 meses, 6 meses para a gente rever. Quando volta é outra coisa. O sujeito está na escola, está brincando, está não sei o quê, já tem uma interação social importante. Por outro lado, outros que você olha, você volta exatamente igual ao que era. Então aí você não tem a menor dúvida de que o diagnóstico é esse. Isso, quando você tem dúvida, você manda para frente, principalmente crianças mais novas. Criança de 1 ano e meio, 2 anos, aí sim. Agora, quando é maiorzinho, você faz logo de cara o diagnóstico e tudo bem. Entendi. Doutor, eu queria saber um assunto muito polêmico que existe relacionado ao autismo. As vacinas, elas causam autismo? Tem nada a ver. Nada a ver. Porque a população O acha que... maior absurdo. Tanto que o médico que inventou isso daí, que foi lá em 1980, 1990, alguma coisa assim, o cara foi caçado. Né? Não tem nada a ver. Absolutamente nada. Sim, Porque acontece o seguinte, o sujeito já nasce autista. É que eles falam às vezes, que eu já escutei aqui em alguns comentários, assim, ah não, a mãe tomou vacina, aí acumulou metal pesado na mãe que causou o autismo. Existem várias hipóteses sobre Nada isso. a ver, nada. Igual, a vacina do Covid. Não, as crianças tomaram e aí desenvolveram autismo. Não tem o menor sentido, nada disso. Nada. Eu também Nenhuma não delas, acredito que nenhuma seja. delas. Nada. Vamos falar aqui um pouco sobre as crises que as crianças têm, né? Algumas têm mais severas ou não. O que pode desencadear essa crise e uma dica para as mães como controlar essas crises dependendo do meio que elas estão? Você tem alguma dica? Não tem fator desencadeante. Muitas vezes o indivíduo está quietinho, sentado, não aconteceu absolutamente nada e de repente tem uma crise. Qualquer contrariedade pode ser o desencadeante de uma crise. Está brincando lá com um brinquedinho, de repente não deu o que ele imagina. Porque como são pessoas que não se comunicam, você muitas vezes não sabe qual é o motivo que ele desencadeou aquela crise. Então ele não fala, ele não se comunica. Então fica difícil. Então se você tem uma crise, fala, pô, eu estou com uma dor de cabeça brutal, de repente piorou minha dor de cabeça, eu estou ficando maluco. Não é isso. Então o sujeito está lá brincando com alguma coisa, de repente ele tem um surto, tem uma crise desse tipo. Grande parte das vezes você tem por contrariedade, né? Porque você tirou um brinquedo, ou porque você deixou de dar o que o cara quer, ou o sujeito quer alguma coisa e você não entende o que ele está querendo, então aí você tem um fator desencadeante, né? Mas aí o contornar é uma coisa bastante complicada. Se você não sabe qual é a causa, como é que você vai contornar o problema? Então você vai ficar lá acarinhando, vai ficar conversando, tentar conversar e etc. Que muitas vezes você não tem conversa. O jeito nem te olha, você nem toma conhecimento do que você está falando. Você acha que... Eu estava conversando com uma amiga esse final de semana, ela já é adulta, ela descobriu que ela é autista agora depois de adulta, por N coisas que ela começou a sentir e perceber, e falou, olha, eu acho que tem realmente uma coisa estranha. E ela falou pra mim que ela foi num final de semana numa viagem onde ela teve muitos estímulos e ela acabou perdendo a noção, assim. Ela falou, olha, eu entrei numa crise, eu não conseguia ver ninguém, eu só queria, tipo, ficar sentada no meu canto e no escuro. Foi assim que eu consegui me acalmar, sem muitos estímulos, assim. Isso ajudaria no caso de Isso crises. não é autismo. Não sei. Não. Ela não... Alguma outra coisa emocional, qualquer coisa assim. Não é autismo. Não seria autismo. Porque Não, por aí isso, pelo que você está contando. sim, não, eu não... Ela tá ainda em processo do laudo, né? Ela ainda não tem certeza. E aí eu até comentei, falei, olha, existem pessoas altamente sensíveis, talvez não poderia ser um excesso de estímulo que te causou
essa crise E só não por é isso, até né? uma questão emocional, momentânea e etc. Uhum. Porque o autismo não tem escurecimento visual, querer ficar no escuro, coisa desse tipo. Para se regular, não. Exato. Entendi. Tem uma questão também que eu já escutei de algumas mães, que na verdade aí vem, né, eu queria sua percepção sobre isso, que parece que as crianças sentem menos dor, as crianças autistas. Isso sim, o que acontece é o seguinte, eles têm uma sensibilidade maior aos traumas, etc., uma sensibilidade reduzida aos traumas, né? Então cai, se machuca e etc., não chora, não reclama nem nada. Isso daí é uma constatação, Uhum, né? Isso daí acontece com alguns, né? entendi. Então isso daí é possível. Tanto que muitos deles ficam batendo a cabeça na parede, a cabeça no chão, etc. Isso sempre quando são contrariados. Uhum. E uma coisa que eu vou até compartilhar assim do meu irmão, que a gente anda constatando assim alguns, já faz algum tempo, na verdade. E o meu irmão, como eu comentei, hoje já tem 44 anos, mas de uns 10 anos, não, vou falar até uns 15 anos assim, ali para a fase da puberdade até agora. Não sei se é só com ele, é isso que eu queria saber, a sua percepção e a sua constatação. É, aparentemente, o tipo desejo sexual, essa parte sexual dele é muito mais aflorada. Eu não sei se é mais aflorada ou se é porque ele fala, ou é uma ingenuidade quando ele vê as mulheres. Eu não sei ele discernir. E eu queria saber do senhor se isso tem mesmo alguma correlação. É a falta de autocensura, né? É autocensura. Você pega, por exemplo, agora há pouco saiu um aí de 12 anos, não sei o quê, que lá na escola fica se esfregando, de repente ele tira o pênis no meio da sala de aula. Então é falta de realmente de autocensura, de saber que o ambiente é aquele, não é aquele. Da mesma maneira como você, por exemplo, de repente, mas aquela moça é muito atraente, não sei o quê, gostaria de dar uma cantada nela, não sei o quê, você vai de uma certa maneira. Agora não é o caso de você chegar lá e agarrar a mulher, Eu sinto muito isso. Meu irmão já chega sabe? abraçando, beijando. Ele é muito carinhoso por Não, si só. justamente, então É. é falta de autocensura, de autocontrole, de saber Uhum. o desconfiômetro, né? Eu devo fazer, eu não posso fazer aquilo, É um aquilo. filtro social que, Exato, teoricamente, os autistas exato, não eu tenho têm. que me controlar aqui, porque não é Uhum. por aí. Certo? Então eu vou tentar resolver de outra maneira. Então é isso que a gente vive o tempo todo. Você está numa recepção, está numa festa, está em qualquer lugar, então você tem as suas normas de comportamento que são aceitáveis dentro daquela sociedade, Uhum. certo? Então, mas eles não têm isso, não têm esse filtro, então, muitas vezes acabam se excedendo. Às vezes, nem só pela atitude, mas às vezes até pelo verbal, sabe? Então, chegam a falar coisas que ferem muito a pessoa que está próxima, que pode ser parente próximo ou qualquer coisa desse tipo, sem que tenha aquela censura. Mas essa censura, a gente consegue trabalhar na terapia, ela é melhorada ou vai ser assim sempre? É uma coisa que você tem que trabalhar muito e hoje você também tem que usar também muitas vezes medicamento para isso, né? Uhum. É essa parte que eu ia entrar, porque a gente chegou a levar meu irmão num urologista lá no interior, que eu comentei, né? E ele falou, a gente vai ter que entrar com medicamento. Uhum. E a minha mãe não quis. Ela falou, não, eu não. E aí vem, assim, uma questão dela, e eu super concordo, eu queria saber as suas percepções sobre medicamentos. Porque ela falou assim, não, eu não posso. É como se fosse tirar a liberdade dele de expressão, alguma coisa do tipo. Na verdade, eu acho que falta muita instrução pra gente, assim, Uhum. principalmente assim, numa outra época onde ela foi criada, onde a gente está lá no interior, onde não tem muita informação, a gente não sabe o que fazer. E Uhum. aí o médico chegou e falou, e ela mesmo assim não quis, e eu super respeito essa opinião dela.
E eu queria saber qual seria a melhor opção nesses casos. O que acontece é o seguinte, né? Tudo depende da situação de como você encontra. Eles têm uma vida sexual, grande parte das vezes, absolutamente normal, certo? Com os desejos, os amores, etc. Tá tudo normal, não tem problema nenhum. Uhum. É, meu irmão E tem uma namorada, né? muitas falam que eles querem namorar, que eles querem Uhum. casar, que eles querem transar, que eles querem. Sabe, eles têm os Uhum. desejos deles semelhantes a qualquer um de nós. Uhum. Né? A única coisa é que não tem o filtro para determinar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve e aonde. Uhum. Né? É, esse Então, realmente já foi bem complicado então, e já. o que, que você faz? Você tem a molecada lá que vai na sala de visitas lá com um monte de família, abaixa a calça e começa a se masturbar. O que? Peraí, olha, vamos condicionar, né? Então, olha, você tem que ser orientado, olha, não pode ser aqui, tem que ser aqui, você entra no banheiro, você vai no teu quarto, você fica sozinho, você vai fazer isso. Então você tem que ir condicionando progressivamente tudo isso, Uhum. certo? Não é o caso de você, não, então vamos inibir tudo, não pode fazer nada, não é? Não, absolutamente que não, porque eles têm os desejos e têm que ser respeitados. Uhum. Então, é nesse sentido, cabe a cada um de nós ajudar a controlar essa parte. Uhum. Muitas vezes a exacerbação é muito grande, a excitação é muito grande, muitas vezes você tem que usar medicamentos para diminuir um pouco da ansiedade e com isso ter um comportamento mais tranquilo, Uhum. certo? Então isso daí faz parte do esquema, mas não é o caso de você usar Bloquear 100%. um medicamento bloqueador. Não, Uhum. porque isso daí não deixa de ser um prazer Uhum. que você não tem direito de Sim, esse tirar. era o questionamento da Da minha mãe. mesma É. maneira como o alimento é um prazer, você não vai deixar o cara sem comer, Uhum. certo? Então eu acho que é essa a Ótimo. situação. Doutor, só mais duas perguntas. Primeiro, eu queria saber, já que a gente está falando sobre medicamentos e tudo isso, qual é a sua percepção sobre a nova onda do uso de cannabis para as crianças autistas? Ah, eu sou um grande fã. Eu uso bastante. Eu acho que eu fiz um trabalho sobre isso. Uhum. E, na verdade, é o seguinte: você tem uma melhoria do cognitivo, você tem uma melhoria do social, você tem uma melhoria do sono, você tem uma melhoria da comunicação. Então, Uhum. você tem muitas vantagens e até da hiperatividade. Uhum. Que eu tenho pacientes que tinham hiperatividade e que com as ritalinas da vida não resolveram, resolveu com canabidiol. Mas assim, eu conversei com uma amiga e ela falou que ela usou uma cannabis importada que foi muito boa, mas era muito cara. E aí depois ela mudou uma nacional e que daí ela achou que já não estava mais fazendo o mesmo efeito. Você vê algumas diferenças? Você receita qual? Querida, diferenças existem. Sim. Você olha, por exemplo, eu vou tomar amoxicilina, um antibiótico. Então você tem a marca original, você tem o genérico, você tem do laboratório XYZ. Uhum. Então eu tenho experiência com outros medicamentos para convulsão, que o pessoal estava usando o medicamento original e estava indo muitíssimo bem, quando por um motivo qualquer acabaram comprando uma certa ocasião o genérico, o sujeito começou a ter convulsão. Eu falei, "Poxa, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, mas é semelhante a você ir ao supermercado e você está acostumado a comprar farinha Dona Benta. De repente você comprou a farinha Dona Benta, mas era de uma partida diferente. E ela parece que não é tão branquinha quanto as que você costumava usar. Você vai fazer o seu bolo. Ele não dá certo. Mas é a mesma farinha Dona Benta, mas tudo bem, mas o grau de pureza não está semelhante. E isso daí atrapalhou para fazer aquele bolo que você estava acostumado a fazer o tempo todo e que sempre deu certo.
Uhum. Medicamento é a mesma coisa. Então você tem um laboratório que ele sintetiza de um jeito, do outro de outro jeito. Então, e você tem variações na fabricação. Então, às vezes, essa variação na fabricação, ela dá isso. Eu tenho vários pacientes que começam a usar um canabidiol e não está dando aquele resultado esperado. Você corrigiu a dose, não deu certo. Então, olha, vamos tentar trocar. Você troca, de repente, você tem um resultado muito melhor. Legal. Então, isso é comum acontecer. É a última de medicamentos, depois a última pergunta. Sobre medicamentos em geral, as mães são muito reticentes em dar para os filhos? Porque eu vejo dois grupos bem polarizados, assim, né? Tem muita gente que resiste. Uhum. Em que você fala em medicamento, não, doutor, nós vamos fazer só terapia. Tempos depois volta no consultório, não deu certo. Uhum. A terapia ela é muito importante, sim, mas acontece o seguinte, você pega uma criança agitada, uma criança inquieta, uma criança agressiva, etc. Você vai fazer a terapia ela vai ter efeito 6 meses depois. Agora, o que acontece nesses 6 meses que ela está lá? Fica na estaca zero. Às vezes é até muito difícil pelo comportamento da criança de você fazer a terapia. Então você tem uma terapia de 40, 50 minutos que tem um rendimento de 10. Isso significa o quê? Um gasto muito maior, um espaço de tempo de tratamento muito mais longo e com resultado a desejar durante um bom tempo. Então, muitas vezes, alguns pais recusam, falam, não, nós queremos. Tudo bem, eu acho que é uma possibilidade, pode ser que dê certo, pode ser que não. Se não der certo, a gente depois repensa, vamos dizer, na medicação, mas muita gente não gosta. Eu queria ficar aqui horas conversando com você, mas eu sei que você tem compromisso e é a última pergunta. A gente sabe que as terapias mais intensas são na fase ali da primeira infância. E eu sei que o seu instituto, você já comentou no começo da entrevista, que priva tentar estender essa terapia por mais tempo. E aí vem a minha pergunta. Você acha que a intensidade da terapia na fase adulta e idoso, você já tem esse feedback de como tem que ser as terapias em outras faixas etárias, se é igual, se é menor, se é menos intensa, e se muda, o que muda nas faixas etárias de adulto e idoso? O que acontece é o seguinte, a criança pequena, você tem uma criança em desenvolvimento. Então você vai ajudá-la a se desenvolver dentro de um padrão. Agora, o adolescente, o adulto já está desenvolvido. Já está lá, com os vícios, etc. e tudo. Então você tem que tentar corrigir tudo isso, né? Então, as terapias, precisa de terapia psicológica, todos precisam. É claro que a abordagem de um adolescente é diferente de uma criança pequena. A abordagem de uma psicopedagogia é diferente da criança que está no primeiro ano da escola, como você vai pegar um indivíduo que está beirando a universidade, certo? Que é um autista também. Então você tem todas essas nuances, tudo isso depende realmente do quadro que o indivíduo tem. Por isso que eu falei anteriormente, o autismo é uma impressão digital, você não tem dois iguais. E você tem, numa subdivisão diferente, você tem 20% que eles são autônomos, com inteligência normal e às vezes acima da normal. São muito inteligentes, são esquisitos socialmente. Sabe, são indivíduos que se escondem, que se preservam, etc. Não tem muita convivência social, não gosta. Mas tem uma vida profissional brilhante, tem uma vida familiar muito boa, sem problema nenhum. Agora, você tem 30% deles que são semidependentes. São indivíduos que têm capacidade de fazer muita atividade, mas tem que ser gerenciado. Não tem autonomia. Você pegar o indivíduo e falar, olha, vai até a esquina, pega o ônibus, vai até a padaria, traga o pão e volta.
não faz. Mas ele por exemplo, ele consegue fazer os afazeres da casa de uma maneira absolutamente perfeita. Arrumar a cama, arrumar as coisas, lavar a louça e etc. Pode trabalhar fora, mas ele tem que trabalhar fora monitorado. E você tem 50% deles que são absolutamente dependentes para tudo. Até para se alimentar, até para escovar dente, coisas desse tipo. Então é isso que você tem. Agora, todo mundo fala de autista e aparece aí na televisão. Ai, a artista, ela se libertou, que agora que ela sabe que é o autista, não sei o quê. Libertou não sei do que, né? Mas tudo bem, se libertou. 60% dos autistas têm deficiência mental, em algum grau. Então não é essa maravilha que aparece na mídia, essa maravilha que aparece na televisão e dando entrevista, conversando e etc. Não é isso. Sabe? Então a realidade ela é outra. Mas fica a imagem bonita. Ah, eu sou um autista, mas olha, tá vendo? Eu sou um artista, eu sou um autista, mas tá vendo? Eu escrevo poesias, eu sou um autista e... Mas era o Asperger, né, que eles falavam. Você acha que está tendo uma confusão em relação a isso? O Asperger não existe mais, né? Entrou tudo dentro do espectro. São esses 20% que são autônomos, 20% que são de inteligência acima da média. Em Israel, você tem, sustentado pelo governo, esse pessoal de alta performance. Eles dão um computador para o sujeito, põem ele numa sala e deixam lá ele desenvolvendo a cabeça dele. Muitas resoluções de guerra e etc e tal saíram de lá, desses caras. Muitas startups saíram desses caras. Por quê? Porque eles são obsessivos, têm um hiperfoco numa determinada coisa e vai atrás disso o tempo todo, e que com isso eles acabam tendo um sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, profissional. Entende? Então são esses aí, que eram antigos Asperger, mas ele fala tão bem, não sei o quê, mas é esquisito, tá? E é inteligente. É isso, são esses 20% de alta performance, de alto desempenho intelectual, e que são brilhantes, realmente. São autônomos, etc., tudo uma boa. Mas é uma parcela pequena. Para finalizar mesmo agora, você tem algum dado, alguma notícia dos seus andanças, né, suas experiências por aí, relevante que você gostaria de compartilhar? Uma coisa nova que você viu, pesquisou e novo? Atualmente não tem nada de especial em relação a isso. A única coisa nova que ainda também é muito pouco usada, que é a história do canabidiol, porque você ainda hoje tem no máximo 10% dos médicos que prescrevem o canabidiol. A maioria não prescreve porque não tem medo, porque não sabe, porque não quer, qualquer motivo. Então, o que você tem hoje de mais recente, né, foi justamente o canabidiol, que tem dado resultados bastante interessantes. E isso até baseado no que eu fiz, mas não é só da literatura, mas do que a gente vivenciou, né, com os nossos pacientes. Tá, doutora Abra, muito obrigada pelo seu tempo. Estamos aí. Muito obrigada a você que ficou assistindo até agora. Mais uma vez, eu vou deixar aqui a Noteia, todos os contatos aqui no nosso canal, e que todos os incentivadores que acreditam nessa causa ajudem Exato. você. O que a gente precisa realmente abordar são pais que têm filhos autistas. Esses abraçam uma causa. Os outros, a coisa é um pouco mais complicada. Mas estamos aqui todos unidos na mesma causa. Obrigada, Exato. doutora Abra. Todo Gratidão. mundo vai atrás. Obrigada.